Muito bem, a paz do Senhor. Meu nome é Felipe Stort, você está no meu escritório. Seja muito bem-vindo para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E neste domingo, dia da Bíblia, nós estudaremos a lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O nosso texto áureo vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. A nossa verdade prática diz: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Mas, afinal de contas, o que é sã doutrina? A palavra doutrina nos remete a ensinamentos. Claro que são ensinamentos bíblicos. A palavra sã, por sua vez, nos dá a ideia daquilo que é saudável. Então, nós estamos falando de uma doutrina, de um ensinamento que traz saúde espiritual à Igreja do Senhor. Agora, a gente precisa definir, diferenciar sã doutrina de usos e costumes. Os usos e costumes, são efêmeros, isso é, são passageiros. As doutrinas, elas são eternas. Elas muitas vezes são contra a cultura, mas os usos e costumes não. Então não confundamos alhos com bugalhos, não confundamos aqui doutrina e usos e costumes. A sã doutrina, conforme nós veremos hoje, ela gera saúde espiritual à igreja. E nós já vamos passar direto para o primeiro tópico, onde a gente vai ver a diferença de um termo teológico, um termo técnico teológico, que é a ortodoxia e a heterodoxia. Vamos lá pensar um pouco mais sobre isso. No primeiro tópico, nós temos ortodoxia versus heterodoxias. São dois termos técnicos importantes, conforme ressalta o pastor Elianai Cabral. Agora, então, o que é ortodoxia e o que é heterodoxia? Bom, a gente deve estar ciente de que as nossas duas palavras vieram do grego. E os dois prefixos, orto e hetero, dizem respeito a algumas coisas importantes. Primeiro, orto. Orto significa aquilo que é reto, direto, correto. Então, quando a gente fala de ortodoxia, a gente está falando de um pensamento correto. Heterodoxia, por sua vez, vem de héteros, que significa outros, conforme mesmo destaca aqui o nosso comentarista, significa diverso, né? Então, em termos práticos, para que nós entendamos melhor, ortodoxia nós podemos definir aqui como aquilo que é correto, os pensamentos corretos, ensinamentos corretos acerca da palavra de Deus. E heterodoxia são ensinamentos estranhos à palavra de Deus, ensinamentos que contradizem a palavra de Deus, mesmo que alguém se valha do direito ou do pensamento de que está falando em nome da palavra de Deus, ou mesmo que aquilo seja uma interpretação sua ou da sua religião acerca da palavra de Deus. Agora, se por um lado ortodoxia é o caminho correto, é o ensinamento correto, e heterodoxia, ao contrário, é o ensino errado, pode parecer que isso é muito fácil de se explicar. Porém, nem tudo são um mar de rosas, né? Em primeiro lugar, toda religião cristã, ela vai se dizer ortodoxa, seja protestante em suas ramificações, seja católica também em suas ramificações, seja aquelas que nós chamamos de seitas, todas elas vão arrogar para si a ideia, o pensamento de que são ortodoxas. No entanto, a gente vai definir alguns pensamentos como pensamentos heterodoxos. Nós vamos ver, em primeiro lugar, que aqueles ditos teólogos liberais, quem são os teólogos liberais? Aqueles que não têm a Bíblia como a palavra de Deus infalível. Muita gente acha que a Bíblia tem partes que é a palavra de Deus,
mas tem partes que são mitos, que são coisas estranhas. Esses são chamados de heterodoxos. Aqueles que têm a Bíblia de fato como palavra 100% inspirada, eles podem ou não ser chamados de ortodoxos. Isso a gente vai pensar um pouco melhor sobre isso. Uma outra questão difícil para a gente definir a ortodoxia é quem valida aquilo que é certo e que é errado. Por exemplo, o pastor Elianai Cabral, ele vai dizer que a doutrina cristã é ortodoxa quando for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Agora, e quando nós fazemos a interpretação daquilo que Cristo e que os apóstolos ensinaram, quem garante que a minha interpretação realmente é aquilo que os apóstolos e que Jesus queria dizer quando disse o que disse? Então são questões um pouco difíceis. Um teólogo muito respeitado, Justus Gonzalez, ele tem um livro chamado Breve Dicionário de Teologia, e ele vai falar que normalmente as igrejas ortodoxas são aquelas que aceitam os primeiros 4 concílios ecumênicos, né, da igreja primitiva, ou pós-igreja primitiva. Esses concílios ecumênicos, que começam com o concílio de Nicéia, eles vão definir alguns pontos importantes, mas mais no sentido de trindade. Eles falam ali da dupla natureza de Cristo, defendem a humanidade de Cristo, bem como a sua deidade, defendem ali também a deidade do Espírito Santo. Então, nós podemos falar em cristãos ortodoxos, aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e de prática cristã, aqueles que defendem também os assuntos tratados nos primeiros concílios da igreja, e também nós podemos falar de cristãos ortodoxos, aqueles que defendem os principais tratados da Bíblia. Existem coisas que são primárias e coisas que são secundárias. Nas primárias, os cristãos ortodoxos devem concordar entre si. Por exemplo, trindade, salvação pela graça, a doutrina do pecado e outras tantas coisas. Agora, existem questões que são importantes, mas são secundárias. Por exemplo, à luz do pentecostalismo, podemos falar sobre o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Por mais que tenha o seu valor e seja um ensinamento muito importante, é uma questão secundária que uma igreja, mesmo crendo diferente de nós, pode ser chamada de ortodoxa. E nós também podemos chamar. Agora, nós não podemos discordar das coisas centrais da fé. Essas coisas, essas atitudes centrais, elas vão definir se nós somos ou não ortodoxos. Conforme nós veremos a partir do tópico 2, Paulo, ele ensinou a ortodoxia, assim como os demais apóstolos, e procurou zelar para que a igreja aprendesse o caminho correto e procurou instruir os seus obreiros. Em especial, nós vamos falar muito hoje da sua carta a Timóteo, onde ele instrui a Timóteo para que Timóteo não permitisse que os falsos ensinamentos, os ensinamentos heterodoxos, outros ensinamentos espúrios, estranhos à luz da Bíblia, pudessem chegar até o povo de Deus. É isso que nós veremos no próximo tópico. No primeiro tópico temos a ameaça de corrupção doutrinária, a advertência do apóstolo. Paulo foi alguém que sempre se preocupou com a entrada de falsos mestres nas igrejas. Ele nos ensina que os pastores, eles devem se preocupar com os ataques de falsos mestres que entram na igreja, mas também com os ataques dos falsos mestres que surgem dentro da igreja. Isto é, tanto os ataques exteriores quanto os ataques interiores. Nós podemos constatar isso quando ele escreve, ou Lucas escreve Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, versículos 29 e versículo 30, onde Paulo está ali se despedindo da igreja de Éfeso, dando as últimas instruções para os presbíteros de Éfeso, e ele diz o seguinte: porque eu sei isto,
que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Perceba, ataque externo e ataque externo. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, não é diferente. O apóstolo Paulo, ele vai instruir Timóteo para que fique em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Veja que a palavra outra doutrina no grego, heterodidaskaleo, ela já indica, ela já traz essa ideia de heterodoxia que a gente tem hoje, que vem lá do grego, conforme nós falamos. Hétero, outra, doutrina. E o apóstolo Paulo, ele tem essa preocupação. E a maior preocupação de um pastor, e o apóstolo Paulo foi um grande pastor de igrejas, não apenas missionário, plantador de igrejas e apóstolo, mas também um pastor de igreja. E a grande preocupação dele era de cuidar para que os falsos ensinamentos não corrompam a igreja. Tantos os ataques externos quanto os ataques internos. A gente tem vídeo no canal que fala sobre isso também. Então essa deve ser a preocupação, uma preocupação central. E a gente vai falar daqui a pouco que essa preocupação ela está baseada no amor do pastor pela igreja, no amor do cristão pela sua igreja local. Temos aqui também quais eram os problemas de ordem doutrinária da igreja primitiva. Claro que muitos eram os problemas, e algumas cartas, inclusive dos apóstolos, elas não estão entre nós, elas se perderam. Nós não temos como saber quais eram todos os problemas, quais eram todas as questões que os apóstolos tinham que lidar, mas nós separamos aqui, destacamos 3 problemas muito comuns na igreja primitiva, e eu vou fazer aqui o bom e uso velho da Bíblia Pentecostal, já sumiu até o nome, mas é a minha Bíblia Pentecostal, para achar alguns textos que nos mostram alguns problemas. Por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vemos o problema do paganismo. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não tornai a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Outro problema muito comum entre a igreja primitiva era o legalismo. Aqueles que entendiam que a salvação dependia das boas obras. A isso Paulo combate também extensamente na carta aos Gálatas. Mas eu gostaria de ler com você Gálatas 2, versículo de número 21, que diz: não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Olha, veja que a graça de Deus ela não pode ser aniquilada por uma justiça que vem da lei. Mas, por outro lado, e nós temos aula nesse sentido aqui também, ainda nesse mesmo trimestre, que trata da licenciosidade. Aqueles que, por sua vez, abusavam da graça e entendiam que podiam viver uma vida conforme quisesse. A isso Paulo vai nos ensinar em Tito capítulo 2, a partir do versículo 11, dizendo: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Portanto, a graça ela não pode ser motivo para licenciosidade. Antes, pelo contrário, ela nos ensina a viver de maneira santa e irrepreensível neste mundo, até que do céu venha o Senhor Jesus nos buscar. Outro fato que corrompe a sã doutrina na igreja são aquilo que o comentarista aqui vai falar de fábulas e genealogias intermináveis. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Bom, se você pegar 1 Timóteo 1,3, você vai se lembrar que Paulo deixa Timóteo em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Mas no versículo 4 ele arremata dizendo:
nem se deem às fábulas ou às genealogias intermináveis. Ora, o que Paulo queria dizer quando disse sobre fábulas e genealogias intermináveis? Não temos a resposta, lamento dizer, mas com grande dose de certeza podemos dizer que são coisas que não edificam, são invencionices, são especulações. Ora, quantas são as pessoas, os pregadores, que pregam em cima de invencionices e especulações e muitas vezes corrompem a fé do cristão? Em nossos dias, os pregadores, principalmente no meio pentecostal, lamentavelmente mais afamados, são aqueles que pregam nas entrelinhas. Porque pregar nas entrelinhas, você pode inventar qualquer tipo de baboseira. Muitos são os que dão vozes para a cabala judaica, né? e achando que a cabala judaica, o Talmud ou tantos outros escritos, eles são a Bíblia, eles são a palavra de Deus, eles são a verdade incontestável. Ora, isso não é muito bem assim e não traz edificação, muito pelo contrário, traz à igreja desvios doutrinários. Ouso dizer que a igreja precisa de pregadores que preguem nas linhas e não nas entrelinhas. A palavra de Deus é suficiente para nós. Me lembro de certa vez quando ouvi um pregador de renome no meio pentecostal, infelizmente, ele quando pregava ali sobre aquela visão que Jacó teve, daquela escada que pegava na terra e tocava até o céu, ele dizia que a escada tinha 4 degraus. De onde ele tirou isso eu não sei. Mas na mesma hora, a única coisa que só vinha na minha cabeça era que os anjos tinham que ter uma perna muito comprida para descer nessas escadas. Outro pregador de renome, infelizmente, pregador no meio pentecostal de renome, ele vai dizer que os demônios viviam nas águas. Esse, inclusive, é um político muito famoso também. Mas, infelizmente, a igreja ela está rodeada dessas questões. Por isso que Paulo vai nos ensinar a proteger a igreja contra os ataques externos, mas também contra os ataques internos. Falsos mestres surgem também dentro da igreja. Às vezes a gente quer brigar contra as culturas mundanas, contra os pensamentos do mundo, a gente se esquece que existem falsos ensinamentos que nascem dentro da igreja e que também precisam ser combatidos. No terceiro tópico, nós vamos seguir adiante. Falaremos sobre a igreja como guardiã da sã doutrina. Será que a igreja realmente ela tem todo esse poder de guardar a sã doutrina? Isso não é uma resposta um tanto quanto fácil, mas é o que nós veremos a seguir. No terceiro tópico temos a igreja como guardiã da sã doutrina. Terminei o segundo tópico fazendo uma ligação nesse sentido. Será que a igreja pode ser a guardiã da sã doutrina? E quando a igreja erra, quando a igreja falha, ou será que a igreja do Senhor, que não é uma denominação em especial, mas é o conjunto de salvos em todos os tempos, em todas as eras, independentemente de placa denominacional, será que cada pessoa muitas vezes não tem um pensamento um pouco diferente uma da outra? Claro que temos, mas naquilo que é principal, lembra quando introduzimos a nossa aula no primeiro tópico, falando sobre ortodoxia e heterodoxia, aquilo que é principal, nós precisamos concordar. E a igreja do Senhor, ela é a guardiã da sã doutrina. Aliás, esse é um grande legado da fé cristã protestante, da reforma protestante, onde os reformadores lutaram para que os cristãos pudessem conferir na palavra de Deus aquilo que o líder da igreja estava propondo, aquilo que o líder estava falando, para que nós víssemos se aquilo de fato é a palavra de Deus ou não. E assim a igreja vai guardando a palavra do Senhor. No primeiro subtópico nós temos aqui
a igreja é coluna e firmeza da verdade. Essa informação está baseada em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, porque quando Paulo escreve para Timóteo acerca da igreja, ele vai nos dizer: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Veja que Paulo está dizendo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, ela que sustenta a verdade da palavra de Deus, a verdade da sã doutrina. A ortodoxia está com a igreja. Sendo assim, é a igreja que sustenta a verdade, não o mundo. Não são os pensamentos mundanos, não são as teorias, não são as falsas ideologias. Não é o Congresso quando diz que o correto é criar lei para que as mulheres possam abortar. Não é isso que é a verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. Não é o pensamento feminista da profissionalização da prostituição que é a verdade. Nem parte daquilo que o feminismo defende. É a palavra de Deus que é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, e o mundo, a sua cultura vai mudando. Os pensamentos de muitas pessoas vão se modificando ao longo do tempo. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo contracultural. A palavra de Deus continua sendo a verdade, tanto no início da criação como até o último dia da existência humana sobre a terra. Então, a igreja é quem tem esse dever. Deus colocou sobre a igreja essa responsabilidade de ser coluna e firmeza da verdade. Segundo lugar, qual é o objetivo do zelo pela sã doutrina? Paulo, então, é quem vai realmente nos dizer qual é o objetivo do zelo pela sã doutrina em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, quando ele diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, qual é a finalidade do mandamento? O mandamento correto, ortodoxo, o mandamento que nós chamamos de sã doutrina, o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé que não é fingida. Então, se a ortodoxia ela gera amor, logo a heterodoxia, as heresias, geram contendas, rixas, divisões e todas as sortes de males. É impressionante quando existe um falso mestre dentro da igreja, um falso ensinamento, como isso causa divisão, como isso causa facção dentro da igreja. E isso é um grande problema, porque o ensinamento correto, a ortodoxia, vai nos instruir no caminho do amor. É o que vai falar o terceiro subtópico, a primazia do amor. Não sou eu quem está dizendo, é o próprio comentarista, pastor Elianai Cabral. Inclusive, ele diz que o fim do mandamento é o amor. E ele vai dizer, nesse mesmo subtópico, que o combate nunca é contra as pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Então, Paulo ele não tinha a intenção de combater pessoas, ele tinha a intenção de combater pensamentos que traziam malefícios à igreja do Senhor. Da mesma maneira, querido ouvinte, todo crente ele deve zelar com amor pela igreja local. Assim como todo pastor, como um pai espiritual, ele tem que zelar pelo correto ensinamento na igreja. Entrar em debates ali só para satisfazer ego é perda de tempo, é falta de amor. O que nós devemos, de fato, é zelar pelo bem espiritual da igreja do Senhor e não por quaisquer bens que sejam outros ou o seu próprio bem especial. Não, a nossa função é zelar pelo ensinamento correto da igreja, não aceitar, porque o ensinamento correto nos conduz num caminho de amor, num caminho de união. Paulo sempre zelou para que a igreja tivesse uma unidade de fé, no mesmo pensamento, no mesmo propósito,
todos juntos num só amor. E isso faz toda a diferença. Portanto, nesse terceiro tópico, nós vimos que a igreja é a guardiã da sã doutrina e a igreja tem que zelar. O principal dever ali da igreja é zelar pela sã doutrina e pôr para fora as heresias. Deve ser combatido por você, professor de escola dominical, por você, pastor de igreja, e por você, aluno, crente de alguma maneira. Você também tem o dever de zelar, porque você também faz parte da igreja do Senhor. Na conclusão da nossa aula, dizemos que aquilo que nós aprendemos hoje é mais uma lição da vida e do ministério do apóstolo Paulo, que é zelar pela sã doutrina na igreja. Devemos cuidar dos corretos ensinamentos, devemos defender a palavra de Deus como autoridade absoluta na igreja, devemos guardar para que os falsos ataques, de onde quer que eles venham, não nos atinja, pôr para fora os falsos ensinamentos, mas aprendemos também que a igreja é a guardiã da verdade, é quem sustenta a verdade. Mas nós não devemos entrar em debates simplesmente por entrar para satisfazer o nosso ego. Nosso dever é resguardar a igreja dos falsos ensinamentos e dos falsos mestres por uma questão muito simples, porque nós amamos a igreja do Senhor. Dito isso, eu encerro a minha aula, a nossa aula por aqui. Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.